Ora, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas da Mente e hoje com a doutora Patrícia Raminhos, que nos vai fazer aqui uma visita e falar sobre um artigo que escreveu muito importante para o nosso blog, que se chama Medo de não conseguir, estratégias para seguir um programa terapêutico com sucesso. Patrícia, de facto, este medo de não conseguir, de fazer uma mudança ou até fazer o processo de mudança, ou um determinado processo de mudança, cria as desistências dos processos. Isso. E as pessoas desistem dos processos terapêuticos que estão a fazer porque em algum momento queriam que o processo fosse mais rápido, numa consulta só ficassem bem, ou porque acham que não ficam bem na primeira semana, logo isto não vai ser para mim. E podemos dizer nós, os profissionais de saúde, que era uma pena, porque nós sabemos muitas vezes que as pessoas conseguem chegar ao sucesso da terapia, mas parte das vezes desistem destes processos, não é? É uma queixa comum que os psicólogos e os psicoterapeutas têm, não é? É uma queixa muito frequente, o trazer uma expectativa muito elevada, o querer os resultados o quanto antes, o ser difícil estar à espera de ver os resultados, que é normal. A pessoa está em sofrimento, portanto quer o quanto antes conseguir sair dali. Não é? Portanto, depois na saúde, e principalmente na saúde mental, não há garantias, não é? Ou seja, até eticamente não se pode dizer, de certeza que fica bem. Isso. Porque a psicoterapia são processos contínuos de evolução com o paciente, não é? Que o psicoterapeuta vai guiar o paciente. E é um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa. Que requer aqui um compromisso, não é? com o processo, tentarmos aqui e logo de início é muito importante o compromisso com o programa, no sentido de não se focar tanto nos resultados, mas ir traçando metas que sejam realistas e que a cada passo atingido, a cada meta atingida, haja também aqui a valorização de cada esse passo. Não é? Ou seja, não se concentrar no fim, mas no processo. Não é? No processo, a cada passo. Até nas pequenas mudanças. E valorizar essas mudanças. Exatamente. É muito importante aqui a valorização de cada meta atingida, para o próprio reforço e para a continuidade aqui do próprio programa. Porque até podemos fazer uma comparação com a obesidade. Por exemplo. Uma pessoa obesa ficou com mais 20 quilos ao longo de 15 anos. Não se pode esperar que em 3 semanas perca tudo aquilo que foi engordando lentamente. Ao longo do tempo. Se seguir uma boa estratégia, passado 4, 5, 6 meses, numa boa estratégia, sem haver desistência, bem acompanhado por um profissional, as pessoas perdem esse peso. De uma forma até rápida. Com consistência. Havendo a consistência. E aqui, no programa psicoterapêutico, acaba por ser assim também, não é? Haver a consistência. É muito importante também as pessoas manterem as consultas com frequência, não cumprirem, não é? Cumprirem aqui todas as consultas, cumprirem aquilo que é determinado também nas consultas, estratégias que implementem com o terapeuta, ir trabalhando todas as semanas, não é? E cada um dos passos a que se propõe. E termos mesmo esta noção do tempo. Isso. Eu cheguei até aqui por causa de todo o tempo que eu vivi para trás e tenho que agora ter tempo para fazer esta desconstrução. Mas quais são os principais problemas que tu sentes que levam as pessoas a desacreditarem-se do processo, a desistirem? O stress é um dos fatores. O stress, a pressão que a pessoa coloca ali em querer ver resultados o quanto antes. É natural e face ao sofrimento, não é? Como falámos há pouco, que a pessoa queira aquelas sair... expectativas muito elevadas também, não é? Que haja ali o querer o quanto antes, não é? Que a pessoa vai e quer ver melhoria. Mas tal como estavas a comparar, não é? No processo de perda de peso também é gradual. E cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa vai trabalhando de acordo com os seus recursos e tem que respeitar esse tempo. É muito importante. E a palavra-chave aqui é mesmo a consistência e não desistir. Isso. Tanto na parte da perda de peso, em que eu tenho que ser consistente numa estratégia e não desistir no meio do processo, mesmo nos momentos que possa criar alguma desilusão, alguma instabilidade. Mas se as pessoas forem consistentes em qualquer coisa que façam na vida, não é? E não desistirem,
vão chegar ao seu sucesso um dia. E daí também ser muito importante o serem flexíveis, não é? Face às adversidades, a não conseguir em algum momento, por exemplo, cumprir uma consulta numa semana. Portanto, também encarar sem culpa, não é? Tudo aquilo que não corre como estava expectável de início, não é? Encarar aqui todas essas adversidades também com naturalidade e que fazem parte do caminho. Não é? Porque um dos fatores que sentimos na consulta, na clínica da mente, mas eu estou a falar agora em termos genéricos da área da psicoterapia, é que muitas vezes as pessoas fazem 3, 4 sessões, sentem uma boa melhoria, mas por qualquer circunstância, numa das sessões do meio do processo, tem uma quebrazita, voltam a ter um ataque de pânico, voltam a sentir-se mais depressivo, desistem e dizem, então, olha, afinal isto desacreditam do processo. Afinal isto não serve, não é? Só porque houve esta oscilação. Mas também é importante contarmos com essas oscilações que fazem parte de qualquer processo. É? Portanto, é que continuar a acreditar, continuar com foco naquilo que é o objetivo principal, utilizar aqui também uma ferramenta muito, muito, muito importante de visualização, que é o que é projetarmos, não é? Depois, no final do tratamento, com sucesso, não é? Como é que todos os benefícios que um sucesso do tratamento nos irá trazer. Portanto, também ajuda aqui a gerar... Cria-nos motivação, não é? Cria motivação e ajuda aqui ao compromisso também e ao foco, não é? Eu quero chegar ali, independentemente daquilo que me tenha acontecido agora e de ter ido mais abaixo, ter tido aqui uma recaída, eu continuo a acreditar que vai correr bem. E muitas vezes não tem que ser em X tempo, é o tempo que for necessário, não é? Só preciso mais de 2 ou 3 semanas, tudo bem. Não é? O objetivo é o mais importante, não é bem o tempo. Eu fiz um tratamento de 8 semanas ou 10 semanas ou 12. Certo, o objetivo não são fazer em 8 ou fazer em 12. O objetivo é eu conseguir superar as limitações que temos, não é? Esse é que é o grande objetivo das pessoas e que se devem focar. Trazer equilíbrio, não é? Alcançar o equilíbrio para a sua vida emocional. Mas no meio assim de tantas terapias, de tantas ofertas terapêuticas, às vezes as pessoas também dizem assim, qual é a oferta terapêutica que eu devo seguir? Devo fazer Reiki? Devo fazer este tipo de psicoterapia? Devo fazer psicologia? No meio de tantas ofertas, devo fazer medicação? Qual é a solução para este tipo de dúvidas das pessoas? Não é? O que é que as pessoas de facto devem fazer? Seguir aquilo também que lhes vai fazendo mais sentido, não é? Até porque muitas destas resistências e muitas vezes o medo de que não corra bem ou que não consiga terminar o processo terapêutico são essas experiências também que já foram tentadas e que não correram bem. Não é? E que mais uma vez a pessoa vai expor-se a um processo terapêutico e pode não correr bem. Isso também é um fator muito importante. Eu já ando mal há 20 anos, dizem. Eu já fui a todos os médicos, todos os psicólogos. Então, afinal, as pessoas desacreditam que afinal já vai haver outro tratamento. Não correu bem, não é? Portanto, pode ser mais um que não corra. E a maior parte das vezes não correu bem nestes processos porque as pessoas foram desistindo. Isso. Mas eu também compreendo, do outro lado, eu também compreendo. As pessoas, algumas dizem-me assim, eu já andava no psicólogo há 1 ano. Era preciso quantos anos mais? Não é? E esta falta de perspectiva da orientação do final, faz com que as pessoas também não saibam quanto é que devem esperar. Não é? Porque se eu ando há 1 ano com um psicólogo e ele não me diz vamos conseguir, como não dá garantias, como não pode dar, vamos conseguir atingir esta meta naquele tempo, como não diz, raramente podem dizer, porque não se sabe, não é? Cria aqui uma dúvida, uma insegurança, e as pessoas nessa insegurança acabam por desistir também. É haver o foco, não é? Seja de 8, 12 semanas, há ali aquele timing, não é? Que a pessoa também se agarra um pouco e que acredita que naquele tempo e ajuda ao compromisso. Não é? Se há ali do outro lado a proposta de trabalharmos em conjunto nas dificuldades durante aquele tempo, durante aquelas semanas, a pessoa também vai acreditando que pode acontecer e o foco está lá. Por isso, um tratamento como o nosso, da Clínica da Mente, que é estruturado, ajuda muito nesta confiança. Sem dúvida. De facto, sem garantias, nós não prometemos nada às pessoas. O que dizemos no nosso tratamento, no nosso programa terapêutico, existe
um programa. Existe uma estratégia, que as pessoas começam essa estratégia, sabem quando é que é o meio dessa estratégia, sabem quando é o final dessa estratégia. E sabendo nós que eu vou fazer um programa de 8 semanas para tratar a ansiedade ou a depressão, os ataques de pânico, isso dá confiança, dá mais segurança às pessoas que, ok, eu não sei se vou ficar tratado. Cada pessoa é uma pessoa, não é? Nós não conseguimos garantir, mas sei um caminho. Isso. Eu vou percorrer aquele caminho é? e vou ser guiado. Isso. Não é? E isto é muito importante, dá alento, dá confiança. A confiança de que as pessoas vão fazer um caminho. Isso. Não é a confiança de que de certeza absoluta que vão ficar tratadas nas 8 semanas, não. É confiança de que eu vou ter um profissional ao meu lado e vou fazer um caminho que acredito, e esta é a parte principal, que acredito que vai ser benéfico para mim. E quando as pessoas me perguntam, bom, mas que abordagem é que eu devo seguir? Devo seguir a psicoterapia da TCC, da compaixão, do mindfulness, o reiki, a medicação? De facto, o que eu aconselho é, tenha uma primeira consulta com cada um desses profissionais. E nesta primeira consulta, em que nós vamos expor os nossos problemas, as nossas dificuldades, serve principalmente para ouvirmos uma perspectiva terapêutica diferente do outro lado, do nosso profissional. E se o profissional de Reiki conversar connosco, nos explicar as suas estratégias, se aquilo nos fizer sentido, não é? Se aquela abordagem da psicoterapia cognitiva comportamental, da nossa psicoterapia, se esta abordagem fizer sentido à pessoa, a pessoa deve entrar deve experimentar. Não experimentar, deixa-me cá fazer 1 ou 2 sessões para ver como é que isto corre. Não aconselho isso, é perder dinheiro, porque lá está, as pessoas vão desistir. Mas experimentar o caminho. Isso, envolver-se no processo que aquele profissional que está ali à nossa frente nos propõe. Daí a relação também ser muito importante, não é? O transmitirmos, o compreendermos, a pessoa sentir que nós entendemos o sofrimento em que ela está e acreditar que juntos, não é? Que podemos fazer esse caminho. Portanto, é muito importante, então, para resumir esta nossa conversa, é muito importante perceber que, de facto, os objetivos são alcançados com consistência, não devemos desistir, mesmo que em alguns momentos tenhamos dúvidas, que tenhamos retrocessos. Não devemos ser consistentes numa estratégia que no início a gente sinta-se confortável com ela. Nisso. Confortável, que nos faça sentido. E isto é muito importante porque muitas vezes estas estratégias que nos fazem sentido, a meio das estratégias, estas oscilações não nos podem abalar. Não é? Se nos faz sentido, se nos fez sentido, se sentimos que estamos a ser bem acompanhados, se continuamos a ter uma boa relação com o nosso terapeuta, devemos seguir em frente numa estratégia, num programa que tenha meio, princípio e fim, para que a gente perceba que está num processo terapêutico. E até perceber o que é que houve ali, que fez aquele retrocesso, que causou aquela situação. Aí ganhar recursos para os ultrapassar, aí continuar focado nos objetivos principais. Portanto, este medo de não conseguir deve ser... É normal. Não nos deve abalar a consistência, não é? Olha, um dos fatores que tu também falaste no teu artigo, que era muito importante, que é a família. O suporte, não é? Haver familiar, ali não é? Um apoio emocional, quer seja de um amigo, de um familiar, mas que acompanhe o processo. Porque muitas vezes são os nossos amigos, a nossa família que nos acompanha, que nos dá aquele empurrão. Tu não vais desistir, tu vais à consulta hoje. Ajuda a motivação, até mesmo o partilhar destas dúvidas, destes momentos que não correm tão bem, tanto também daquilo que depois os próprios sucessos que vai tendo, não é? Partilhar aqui as coisas boas e as coisas menos boas para conseguir ter aqui esse suporte. Se nós percebermos bem, as pessoas que sofrem da depressão, da ansiedade, destas perturbações todas emocionais, estão fragilizadas, não é? Sentem dúvidas e muitas vezes não conseguem lidar contra as suas emoções, e é a família que tem que ter este papel de consistência no tratamento, dar força, não deixar de desistir, incentivar este processo, não é? É verdade. Muito importante haver ali essa base emocional de reforço, um parceiro, não é? Como foi dito aqui, um parceiro emocional que ajuda aqui nesse caminho também.
Pronto, Patrícia, muito obrigado por o teu artigo que escreveste para o nosso blog, pela tua presença aqui no nosso podcast. Obrigada. E a todos que nos estão a ver, vemo-nos no próximo episódio.